Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações e atualizações envolvendo a situação de Carrascal e Flamengo e Dínamo de Moscou. A imprensa russa dizendo que ele não está certo no Flamengo, que não tem nada de troca de documentos, como o empresário havia dito para a própria imprensa russa, e a gente vai trazer essas informações. Tem também situação envolvendo o Wesley, está ou não vendido para Roma. A imprensa italiana também noticiando, dando algumas informações, nós vamos trazer aqui. E Richard Rios vendido oficialmente não, porque ainda não foi anunciado. Mas isso interessa muito ao Flamengo, porque vai cair uma grana milionária no Flamengo. Já já a gente fala quanto. Eu já adianto para vocês, é mais de 10 milhões de reais com certeza. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar também o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. E o Flamengo não corre mais o risco de perder o Wallace para um rival brasileiro. A joia rubro-negra, que tem marcado um monte de gol importante, teve nos últimos dias seu salário aumentado e, por consequência, também a multa rescisória em território nacional. O Wallace ganhava apenas R$ 26.500 por mês, apesar de 2 gols marcados na Copa do Mundo de Clubes. Dessa maneira, a multa rescisória dele para clubes brasileiros era de R$ 51 milhões. Com a renovação do contrato, firmada nos últimos dias, o Wallace passa a ganhar 150 mil mensais, sua multa vai para 300 milhões de reais, algo que impede qualquer tipo de negociação em território nacional. O Flamengo também decidiu ampliar o valor da multa rescisória para o exterior de 50 para 60 milhões de euros ou 387 milhões de reais. O tempo de contrato segue o mesmo até dezembro de 2027. Só para atualizar outras situações em relação ao Fla, negociação de Wesley com a Roma está praticamente fechada, mas o Fla gostaria de encontrar um outro lateral direito antes de vender o Wesley, até porque a renovação do contrato do Varela ainda não foi anunciada. Já Pedro foi relacionado para a partida desse domingo contra o Fluminense, depois de 2 jogos sem que nem ele ficasse no banco de reservas. E a saideira sobre o rubro-negro, a ideia é que Carrascal, meio atacante colombiano que pertence ao Dínamo Moscou, chegue nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, operação de 12 milhões de euros. De Richard Rios, pois é, o Palmeiras está vendendo o jogador para o Benfica. Ele estava muito próximo da Roma. Em cima da hora o clube português apareceu, surgiu aí o dirigente, o presidente veio ao Brasil para conversar com os representantes e com o próprio atleta e acabou levando a melhor nessa briga com a Roma para poder contratar o jogador vai para a equipe portuguesa. 30 milhões de reais, segundo a imprensa ali que acompanha o dia a dia do Palmeiras, então vai cair cerca de 13 milhões de reais nos cofres do Flamengo. Por quê? O Flamengo tem direito a 6,6% dos direitos econômicos, né, dessa venda aí, mais 1% de mecanismo de solidariedade. Então, abre o olho Flamengo, porque, entre aspas, o Flamengo cobra esse valor aí para poder receber em breve. Então, baita venda acontecendo e um grande valor caindo nos cofres do Flamengo, querendo ou não, 13 milhões de reais assim, de um dia para o outro, nada mal para o Flamengo, né? Pessoal, Carrascal, a imprensa russa noticiando que Carrascal e Flamengo não tem nada certo ainda, pelo contrário, não tem nada de troca de documentos, segundo a imprensa russa apurou lá internamente no Dínamo de Moscou. No Flamengo, eles confirmam, dizendo que também não tem troca de documento. Ontem mesmo falei com o empresário do Carrascal, eu até postei nas outras redes sociais, perguntando o que faltava. Ele respondeu, cerrar em espanhol é fechar. Aí eu, mas cerrar o que exatamente? Ele falou, fechar. Para mais informações com os clubes. Até amanhã, abraços. É porque não está fechada ainda a contratação de Carrascal. A imprensa russa, repito, noticiando isso, e no Flamengo confirma que ainda não teve troca de documentos, porque o Dínamo de Moscou ainda não deu ok na nova proposta do Flamengo, na forma de pagamento, para poder evitar a solicitação de garantias bancárias. Então continua a novela, Flamengo em busca da contratação de Carrascal. Cara, essa novela aí deve ter já uns 45 dias facilmente que o Flamengo está buscando a contratação de Carrascal. Outra novela que está em andamento é a saída ou não de Wesley. A imprensa italiana dizendo que o Flamengo recebeu a proposta oficial em documento. Eu vou até ver aqui, porque eu acho que foi o Di Marzio, só para dar os devidos créditos ao jornalista. Foi isso mesmo, o Di Marzio, Gianluca Di Marzio, ele que acompanha, fala
de mercado da bola lá do futebol italiano, um cara que tem muita credibilidade. Segundo ele, o Flamengo recebeu a proposta de 25 mais 5. E até o momento a Roma ainda não recebeu a resposta. Eu já falei para vocês, o BAP não vai autorizar, que é o presidente do Flamengo, ele não vai autorizar a venda do Wesley até que tenha um substituto engatilhado. E faz total sentido, eu acho que a estratégia é correta. Primeiro, o Flamengo não precisa de venda de jogador, receita com venda de jogador, não tem essa pressa. Por mais que a proposta seja muito boa, eu considero muito boa, tem que vender, sim, mas vender só quando tiver alguém engatilhado. E segundo, a renovação do Varela ainda não aconteceu, isso precisa ser dito também, que é o substituto imediato do Wesley. Se o Varela se machuca, o Flamengo tem quem à disposição para jogar na lateral direita? Atualmente ninguém. Tem que recorrer à categoria de base, Daniel Salles, que é bom jogador, promissor, mas não dá para você pular etapas com esse jogador. Igual aconteceu com o Wesley. O Wesley pulou etapas. Tudo bem, o São Paulo ele achou o Wesley, isso precisa ser dito, mas a forma como ele foi sendo colocado no time profissional, ele pulou etapas. Ainda bem que ele conseguiu dar a volta por cima, inclusive considero o Wesley uma das maiores reviravoltas em relação a desempenho de um jogador no Flamengo, porque o que ele conseguiu fazer, pouca gente consegue fazer. Mas até o momento o Flamengo não deu ok para essa proposta, repito, por não ter nenhum outro jogador encaminhado para a reposição. Hora de falar sobre o Wendel, você lembra, né? Volante do Zenit, que já esteve na mira do Flamengo em outras 2 janelas, quase virou reforço do Botafogo. No mês passado o negócio acabou caindo porque o Botafogo não cumpriu com os 20 milhões de euros combinados junto ao time russo. Pois bem, a imprensa portuguesa afirma que o Flamengo reabriu conversas e vai tentar contratar o Wendel nessa janela de transferências, até por causa da saída do Gerson e da lesão do Pulgar, que vai parar por no mínimo mais 2 meses. Antes de gravar esse vídeo, consultei o Júnior Mendonça, que é o representante legal do Wendel. Ele inclusive está na Rússia, ele havia levado o Gerson para cuidar de toda a papelada e apresentação do volante. O Zenit só topa liberar o Wendel mediante pagamento de 20 milhões de euros, estamos falando de mais ou menos 130 milhões de reais. O Wendel adoraria voltar ao futebol brasileiro, seja para jogar no Botafogo, no Flamengo, no Palmeiras ou no clube que o quisesse. O grande problema é a questão financeira. Ninguém até esse momento parece disposto a colocar esses 20 milhões de euros. Sobre o Flamengo e esse suposto interesse, perguntei ao Júnior Mendonça, que descartou qualquer tipo de negociação. Ele assegura que não existem conversas com clubes daqui. O Qatar é uma possibilidade, embora ao contrário do que muita gente tenha afirmado, de que o Al Sadd seria esse time, não é com o Al Sadd que ele e o Wendel negociam. O Wendel também ainda aguarda por outros movimentos, dando sempre prioridade ao futebol brasileiro. Na minha humilde opinião, o Wendel chegaria para ser titular em qualquer time do Brasil, jogador para atuar como segundo volante num nível poucas vezes encontrado no nosso futebol.